como é que vocês estão? Hello, how are you? Lembra? Do you remember? Muito bem, nós estamos aqui para mais uma aula do Curitins. E eu sou a professora Janaína. Muito bem, a aula de hoje a gente vai falar sobre um conteúdo que é bem interessante. Nós vamos falar sobre o comércio, ok? Mas a gente não vai falar nada sobre questões de comércio, questões de economia, de finanças, nada disso. A gente vai falar um pouquinho sobre a história do comércio, desde lá dos homens da pré-história, ver como surgiu essa história, né? De que maneira que os homens, lá os primeiros homens, faziam essas trocas comerciais até chegar ao que a gente chama hoje realmente de comércio, né? Que nós temos aí hoje em dia na idade contemporânea, ok? Muito bem, então, como eu disse, nós vamos resgatar lá desde os homens da pré-história, no período neolítico, quando a gente vai falar um pouquinho da Revolução Agrícola. O que foi a Revolução Agrícola? Quando o homem percebeu que ele podia se estabelecer num local e podia plantar e colher aquilo que ele estava plantando. Ou seja, o homem fez uma transição das práticas nômades para o sedentarismo, né? Ele parou de andar de um lado para o outro para fazer coletas, né? Ser um homem coletor e passou a ser sedentário, certo? E a partir daí é o que os historiadores chamam de Revolução Agrícola. Ou seja, a gente passou para a idade da pedra polida, né? A época que o homem também começou a perceber que ele podia usar as pedras de alguma maneira para servir como um instrumento, ok? Muito bem, e como ele percebeu que ele podia fazer, né, essa plantação e colher aquilo que ele tinha, às vezes ele acabava tendo alimentos em excesso. E aí que surgiu a primeira forma de comércio, que a gente chama de escambo, que na verdade é a troca, né? O homem começou a fazer trocas comerciais utilizando ali aquele excesso de produtos que ele tinha. Trocava, por exemplo, algum tipo de alimento por outro, né? Ou algum material que ele tinha ali coletado ou ele tinha feito, realizado por outra coisa que ele precisasse, certo? Nessa época a gente tinha também a mercadoria como moeda, né? Porque existia esse excesso aí, essa sobra de mercadoria e ela era utilizada como moeda de troca. E existiam também algumas mercadorias que eram mais valiosas, né? É uma moeda, então, cujo valor vem da mercadoria da qual ela é feita. A moeda mercadoria, então, consiste de objetos que possuem valor nelas próprias, bem como valor em seu uso como moeda, que é ali alguns exemplos que eu trouxe, né? O gado, algumas conchas, o sal e também alguns tipos de pano. Então, eles eram usados eram mercadorias, mas eram usados como moeda de troca, certo? Nessa época, o homem também começou a aprimorar a sua habilidade com os metais, né? Com os materiais que ele tinha. E é aí que surge, então, o que os historiadores chamam de a Idade dos Metais. Então, a descoberta de materiais como o ferro, o cobre e o bronze, que é uma liga metálica de sangue e cobre, eles auxiliaram na produção de peças que facilitariam a vida, né? Como ferramentas. Como a gente tem ali alguns machadinhos, né? Algumas pedras que já são desenhadas mais pontiagudas. E isso foi considerado uma enorme conquista tecnológica para a humanidade. Porque o homem antes ele não utilizava, ele tinha a pedra polida ali, mas ele não tinha tantos instrumentos, né? Quando ele começou a ter essa habilidade para utilizar esses metais, ele conseguiu fazer alguns machadinhos que possibilitavam um corte melhor, né? Possibilitavam que ele usasse essas ferramentas para aprimorar aí também as suas técnicas agrícolas. E como ele começou a ter domínio desses metais, foi aí que se deu também o surgimento da moeda. A palavra moeda, ela refere-se à aparição de pedaços de metal estilizados e cunhados por uma autoridade pública. A função das moedas metálicas foi facilitar as trocas comerciais. Então, as primeiras moedas, elas tinham como se fosse realmente um carimbo, né? Com alguma imagem, alguma coisa que representasse a autoridade pública que era proprietária daquela moeda, né? E olha só que curioso. A primeira moeda que surgiu é chamada de stater. Foi uma moeda de ouro ou de prata e que ela foi usada em diversas regiões da Grécia Antiga. E você sabia que os fenícios, que eram considerados o povo do mar, porque tinham essa propriedade das grandes navegações, eles tinham ali uma moeda, né? Aquela moeda que tá ali bem bonita, ela era cunhada
E ela tinha ali a representação ali da caravela dos fenícios justamente por isso. Eles foram, então, alguns dos maiores comerciantes do seu tempo e deviam muito a sua prosperidade ao comércio. Então, eles tinham aí essa propriedade de comerciar com diferentes povos, né? E por isso tinham ali cunhado na sua moeda a questão ali da navegação. Então, por séculos, eles foram considerados a principal potência naval e mercantil do Mediterrâneo. E sabe como eles faziam isso? Olha só, os fenícios até mesmo obtiveram o seu nome dos gregos, devido à sua atividade comercial. Sabe por quê? Porque o seu produto mais célebre era a tinta púrpura, conhecida em grego como fênix, que eles extraíam de uma concha, né, de um caramujo marinho, e aí conseguiam fazer essas trocas. E por causa desse caramujo marinho é que eles acabaram tendo o seu nome aí similar, né? Os gregos começaram a apelidar eles pela questão justamente do fênix, que era essa tinta aí, e acabaram sendo chamados de fenícios. E já que nós estamos falando das navegações, nós vamos entrar então em um outro momento histórico muito importante, que a gente chama de grandes navegações. Essa foi a era dos descobrimentos e é a designação dada ao período da história que decorreu entre o século XV e o início do século XVII. Essa foi uma época muito temerosa, né? Principalmente para os europeus, que tinham aí esse medo, né, do mundo, não conheciam o mundo, mas como a gente sabe hoje em dia que a Terra não é plana, os europeus, principalmente os portugueses, né, e os espanhóis, se lançaram ao mar em busca de novas rotas para a busca dos seus temperos e para novas rotas para o comércio. Então, como eu já disse, os portugueses, os espanhóis e alguns países europeus exploraram intensamente o globo terrestre em busca de novas rotas de comércio. Eu coloquei ali uma imagem justamente que era aquela que tinha na época, né, que eles acreditavam, então, que existia um grande animal marinho que ia devorar ele nas bordas do planeta. Mas a gente sabe que hoje em dia tudo isso é mito e não existe, né? A gente sabe que a Terra não é plana. Muito bem, com esse avanço das grandes navegações, né, eles descobriram então grandes rotas, novas rotas para fazer esses comércios e muitas vezes começaram a se estabelecer em alguns locais para poder vender os seus produtos, o que foi gerando então as feiras medievais, as chamadas feiras medievais. Olha lá. As feiras medievais eram encontros entre os mercadores que vinham de diversas partes da Europa para comprarem e venderem os seus produtos. Mas vocês imaginem que eram povos diferentes, com culturas diferentes e que falavam línguas diferentes, né? Então, como que eles faziam para se acordar, para entrar num acordo na hora de comprar e vender os seus produtos? Pois olha só, foi por isso então que a moeda ela teve grande importância, porque ela serviu como base de troca para compra e venda de mercadorias, né? Quando a gente tinha a moeda, a gente sabia o valor e ficava muito mais fácil de negociar, né? Mas, ao mesmo tempo, cada localização, cada povo tinha uma moeda com uma representação. Lembra que eu falei que tinha representação na moeda? Era uma representação com uma imagem diferente. Então, como é que seriam esses valores nas moedas, né? Será que uma moeda valeria mais que a outra? E nesse intercâmbio entre os diferentes lugares do mundo, existiam então as diferentes moedas que eram utilizadas nas negociações. E foi aí então que começou a surgir os cambistas, né? O surgimento dos cambistas, dos bancos e dos banqueiros, das taxas, dos juros e dos lucros, para poder fazer um valor mais ou menos similar, ou ver o quanto valia de uma para ver o quanto valia da outra, para poder fazer uma coisa realmente justa, né? Uma coisa que fosse equivalente ali. Muito bem, essa tradição das feiras, ela existe ainda nos dias atuais, né? Pelo mundo inteiro. Vamos ver um pouquinho então das feiras que existem atualmente? Olha só que interessante. Eu trouxe uma imagem aqui da feira de El Rastro, em Madrid, né? Ela é uma feira que ela é como se fosse um mercado de pulgas, onde você encontra de tudo. E as pessoas vão lá, ela é muito famosa, para poder passear. E às vezes você quer encontrar alguma coisa que você não tem mais, que não vende mais, com certeza nessa feira aí em El Rastro, em Madrid, você provavelmente vai encontrar. Outro lugar, então, é a Old Spitalfields Market, que é em Londres, né? E ela existe há mais de 350 anos e é especialista em vendas de antiguidades também. É muito
muito interessante e curioso, né, ver como isso passa ao longo da história, né? A gente começa lá com as feiras medievais, mas a gente ainda existe até hoje e as pessoas realmente vão a esses lugares para comprar e vender seus produtos. Nós temos também a Feira de San Telmo, em Buenos Aires, que é pertinho aqui do Brasil, né? E é a mais tradicional feira da cidade. E vocês sabiam que aqui em Curitiba nós também temos uma feira bem famosa? Quem já conhece a Feira do Largo da Ordem em Curitiba? Pois é, por muito tempo aí, né, a gente no momento de pandemia ela ficou fechada, mas agora ela reabriu e se você quiser no domingo de manhã passear, é um lugar bem agradável, fica bem no centro da cidade e tem muita coisa interessante que você pode procurar, alguma coisa que você gostaria de comprar. Vale a pena e é um passeio muito legal para domingo de manhã você fazer com a família. Fica aí o convite. Muito bem, saindo então daqui de Curitiba, nós temos também lá em Istambul o Gran Bazar. Olha que bonita essa imagem do Gran Bazar. O Gran Bazar ele era um ponto de partida e chegada das caravanas dos povos árabes no Oriente. E também era um local onde eles iam descansar, né? Fazer uma troca de armazenagem de mercadorias. Então, ela já existe também há muito tempo, certo? Um outro tipo de lugar que a gente tem de comércio, que é bem interessante hoje em dia, são os brechós. Você já ouviu falar nos brechós? Os brechós são uma loja de artigos usados, né? Principalmente de roupas, calçados, louças, objetos de arte, bijuteria e outros objetos de uso doméstico, né? Coisas usadas, mas que estão em boa qualidade e que podem ser colocadas para vender, geralmente num valor um pouquinho mais inferior que a gente compra de uma peça nova. E às vezes vale a pena a gente passar por alguns brechós para ver, quem sabe às vezes tem uma roupa. Há roupas até que não existem mais e que estão lá no brechó, que estão em uma boa qualidade, né? São bem cuidadas e que a gente consegue comprar por um preço mais barato. E sem falar na questão que a gente está também ajudando o meio ambiente, né? A não produzir mais lixo, mas a gente está aí fazendo essa troca aí por um preço realmente às vezes mais barato. E da mesma maneira que nós temos o brechó, que é específico aí para objetos de uso pessoal, nós temos também o que a gente chama de sebos. Você já ouviu falar nos sebos? Olha só, são um local onde se vende e se compram livros e revistas e discos usados. Então, os sebos também são produtos usados, mas são mais direcionados para revistas, para livros, né? Ou para CDs, discos de vinil, né? Que são existem pessoas que fazem coleção desse tipo de objeto. Então é um local que você pode ir, você às vezes pode encontrar até algumas relíquias. É muito interessante. Aqui em Curitiba nós temos vários sebos e vários brechós. Se você pesquisar um pouquinho, tenho certeza que você vai encontrar em algum lugar que seja bem bacana. E vale a pena, às vezes a gente consegue achar coisas bem legais por um preço bem mais barato, certo? E olha só, nessa mesma linha que a gente está falando aí de brechós e sebos, tem alguns lugares aí, né, em alguns países, que acontece também o que a gente chama de garage sale, que são coisas que a gente tem em casa, que a gente não usa mais e que as pessoas põem aí nos seus próprios quintais, né? São o que a gente chama aí de ofertas de garagem, que eles abrem até às vezes as suas garagens para fazer aí como se fosse uma lojinha, um brechó, e a pessoa pode vender ali tudo que ela tem por um preço muito mais barato, né? Então, é um evento informal para a venda de bens usados. Normalmente as mercadorias em uma venda de garagem são itens indesejados da família, com seus proprietários realizando a venda. Então você pode às vezes passar em alguns países e em algumas ruas tem lá algumas coisas que são vendidas, né? Coisas que as pessoas não usam mais e que elas resolvem, ao invés de jogar fora, elas resolvem vender, porque sempre tem alguém que está pesquisando, está procurando e pesquisando sobre isso, né? É interessante. Existe aqui no Brasil alguns lugares que fazem isso, mas é pouco, né? Não é da nossa cultura fazer essa garage sale. Mas quem sabe a gente pode adotar e aderir a esse costume e vender coisas aí que a gente nem imaginava, né? Coisas que estavam guardadas ali que a gente pensava em jogar fora e que hoje a gente pode vender e quem sabe ganhar um dinheirinho, certo? Muito bem. As feiras, na verdade, elas começaram a evoluir também para lugares fechados, né? Que poderiam continuar o comércio mesmo se tivesse alguma adversidade no tempo, né? Ou se tivesse algum problema. E elas passaram então a ser desenvolvidas como mercados, que é o que a gente tem até hoje em dia, né? Que nós chamamos de mercados públicos. Os primeiros mercados públicos, eles derivam então das feiras, né? Lá das feiras medievais, mas que já tem uma estrutura um pouco melhor. Olha só, então, eu tenho certeza que você provavelmente já deve ter ouvido falar dos mercados públicos, que inclusive aqui em Curitiba nós temos um também, e a gente já vai falar sobre isso, ok? Para começar, a gente vai falar então do mercado que existe lá no Marrocos, na África.
que são os souks. Você já ouviu falar dos souks? Ele é considerado um dos 10 melhores mercados do mundo. Cada mercado é especializado em um tipo de produto. Então há o souk de tintureiros, de tapetes, de sapatos tradicionais marroquinos, de joia e de comidas, especialmente de condimentos e de especiarias. A arte da barganha faz parte da tradição comercial do mundo árabe. Então é muito interessante porque eles fazem realmente, né, essa barganha aí de ver quem que vai, quanto a chegar um preço, estabelecer um preço, mas eles vão fazendo essa barganha aí, né? Quem que vai dando mais ou dando menos até chegar a um valor aí que seja bom tanto para o vendedor quanto para o comprador, certo? Nós temos no Brasil também o mercado Ver-o-Peso, que fica lá em Belém. Ele é um dos mercados públicos mais antigos do país e ele é considerado como uma das maravilhas do estado. Ele é também considerado um ponto turístico, cultural e econômico da cidade, porque ele é uma das maiores feiras ao ar livre da América Latina. E ele abastece a cidade com variados tipos de gêneros alimentícios e ervas medicinais que são fornecidos por via fluvial, ou seja, pelos rios. Então, as pessoas conseguem, né, ter tudo isso justamente porque tem ali próximo o rio, certo? E saindo do Brasil, nós vamos para Barcelona, lá na Espanha. E lá na Espanha, lá em Barcelona, nós temos um mercado muito famoso, um mercado público que se chama Mercat de Sant Josep, que se é mais conhecido pela La Boqueria. É o mais antigo dos mercados municipais de Barcelona, na Catalunha, na Espanha. E ele foi inaugurado em 19 de março de 1840, justamente no dia de São José, no calendário católico. E nele vendem-se frutas, carnes, artesanato, vinhos, etc. E ele é muito visitado, não só pelos moradores da cidade, mas também pelos turistas do mundo inteiro. Ou seja, ele também é considerado, assim como o mercado lá de Belém, ele também é considerado um ponto turístico da cidade. É muito bonito, muito interessante pelas imagens que nós estamos vendo ali, né? Muito bem, e agora nós vamos lá para a Tailândia falar de um mercado que é muito curioso e diferente, olha só. São os mercados flutuantes. Você já ouviu falar desses mercados? Eles são tradicionais e há vários no país, principalmente nos arredores de Bangkok, que é a maior cidade ali da Tailândia. Muitos acabaram se tornando apenas atrações turísticas, perdendo a característica original de servir como um mercado propriamente dito para os moradores locais. Então, alguns só servem mesmo para os turistas irem lá para comprar. Encontra-se de tudo um pouco, mas principalmente alimentos, como frutas, refeições e até pratos feitos na hora. A compra de produtos ela é feita de várias maneiras, seja de barco para barco ou do barco para a margem. Então, a pessoa pode ficar na margem e o vendedor vai lá com o barco para poder fazer aí a sua negociação. É diferente, né? Eu gostaria muito de conhecer um lugar assim, que para mim é muito curioso. Muito bem, lembra que eu falei que aqui em Curitiba nós também tínhamos um mercado municipal? Você conhece? Já foi visitar? Nós temos o Mercado Municipal de Curitiba. Ele é um tradicional mercado público da capital do estado brasileiro, né? E ele tem uma ampla variedade. Ali são comercializados desde carnes e peixes a diferentes produtos asiáticos, porém os seus principais itens são frutas, produtos orgânicos e além de doces, presentes e artesanatos. Também é um local que as pessoas geralmente costumam ir nos finais de semana para passear ali com a sua família. Então é um local bem interessante. Se você não foi e não conhece, pesquise mais sobre, quem sabe você pode ir lá no final de semana para visitar, que você vai ver que é um lugar bem bacana para ir, certo? Muito bem, já que nós estamos falando, né, desse desenvolvimento, desse avanço aí das feiras que passaram a ser mercados, nós vamos continuar falando sobre esse avanço e vamos falar de um outro momento histórico muito importante que nós chamamos de Revolução Industrial. Eu tenho certeza que nas aulas de história você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? E foi um período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo causando grandes transformações. Ele garantiu o surgimento da indústria. Então, foi um momento muito importante, né? Foi aí que a gente deu o grande passo para que essas questões aí tecnológicas possibilitassem um avanço e uma produção em larga escala, né? E principalmente que as grandes indústrias ali conseguissem armazenar os seus produtos e ter um estoque, né? O que a gente deu a origem aos
armazéns. Você já pensou nessa palavra, armazém? De onde será que ela vem? Olha lá. Do original em árabe, al-mahzan, ou sótão, ou entreposto, é um espaço físico em que se depositam matérias-primas, produtos semi-acabados ou acabados. Então, como eu disse, o armazém é o que possibilitou fazer esse estoque, né? Fazer a armazenagem desses produtos aí para que eles possam ser vendidos com o intuito do produtor receber um lucro, né? Conseguir ganhar dinheiro e guardar esse dinheiro, ter um lucro, certo? Um grande exemplo que a gente tem disso é também o que deu origem aos supermercados, né? Então, olha só, o supermercado, ele surgiu primeiramente nos Estados Unidos durante os anos de 1930. E o primeiro supermercado no Brasil foi nomeado de Sirva-se. E ele foi fundado em 1953 por Mário Wallace Simonsen, um dos importantes empresários na época do Brasil. Então, ele é considerado como um comércio tradicional de alimentos, né? Com um sistema aí de autosserviço. Então, a pessoa não precisa pedir mais no balcão, como acontecia antigamente nas feiras, né? Ou nos mercados públicos. Mas a pessoa vai lá na prateleira, pega os produtos e depois só vai pagar. E tem uma variedade muito maior, né? E ele é organizado em corredores para que as pessoas possam passar e possam já estabelecer as seções que elas querem ir para pegar especificamente aquilo que elas querem. Lembrando, então, que supermercado, né, em inglês, como nós estamos fazendo uma aula aqui do Curitins, a gente vai chamar de supermarkets. Mas tem uma pequena diferença. Supermarkets, em inglês, né, nos países que têm a língua inglesa, né, como língua materna, eles vão utilizar para esses grandes supermercados, que a gente chama aqui de hipermercados, né? E quando eles vão no mercado para comprar o alimento ali básico, que são aquela que a gente chama aqui de mercadinhos, né? Eles vão chamar de grocery store, ok? So can you repeat with me? Grocery store. Very good. One more time. Grocery store. Muito bem. Então, conseguiu entender a diferença? Supermarkets são os hipermercados que vendem coisas, vendem outras coisas também, né? Eletrodomésticos, produtos aí para casa, né? Então, é o que a gente tem aqui que a gente chama de hipermercados e que geralmente ficam um pouco mais afastados da cidade. E aqueles mercadinhos pequenininhos, ou mercados normais que a gente vai, eles chamam de grocery store, ok? E nós temos também, pensando nesses hipermercados, um outro tipo de comércio que nós chamamos de lojas de departamento, ou department store. So can you repeat? Department store. Very good. One more time. Department store. Ok, that's great. Então, esse tipo de comércio que apresenta nos seus locais de uma venda uma larga variedade de produtos de grande consumo. A grande quantidade de produtos disponíveis necessita, então, que tenham edifícios muito grandes, né? Para que seja possível organizar a sua venda por andares. Que é o caso dessa foto que nós trouxemos aqui, que é a Galerie Lafayette, que fica lá em Paris, na França. É um prédio muito bonito, né? Ele vale, assim, quando as pessoas vão, vale a pena pela visita do edifício, né? Da estrutura, da arquitetura. Mas ele é um lugar muito grande e que ele é separado aí por andares para que cada andar venda um tipo determinado de objeto, certo? A mesma coisa acontece numa loja muito famosa em Londres, que se chama Harrods, ok? Ela é a mais famosa da Inglaterra e ela tem 330 departamentos espalhados em 7 andares. Vocês já imaginaram o que é isso? Fora a beleza também, né, da arquitetura do prédio. E um dos lemas mais famosos da Harrods é todas as coisas para todas as pessoas em todos os lugares. Ou seja, a ideia que se vende de tudo era transmitida também por um outro slogan histórico da marca, da loja, que dizia que vendia de agulha a elefante, ou seja, de tudo mesmo, né? Muito bem, as lojas de departamento, então, elas têm essa especificidade. Mas nós temos aí também, com o avanço, né, da tecnologia e com essa questão aí de ter muitas coisas num determinado local específico, que surgiram o que a gente tem hoje, os chamados shopping centers, ok? Que são os centros comerciais, né? Eu trouxe aqui uma imagem para vocês que é o Dubai Mall, né? Que é um shopping lá em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que ele tem 1,2 milhão de metros quadrados. Você já imaginou o que é isso? Um shopping desse tamanho? Ele é o maior shopping do mundo em extensão territorial. Dentro dele tem, entre outras coisas,
o maior aquário suspenso do mundo. Você já imaginou o que é isso? Com mais de 33 mil animais marinhos. Eu nunca nem consigo imaginar o que seria isso, né? Eu acho que tem pessoas que vão lá só para visitar esse aquário, né? É uma coisa muito diferente. Eu acho que a gente não tem um shopping dessa dimensão aqui no Brasil. Então a gente tem que ficar mesmo imaginando como seria, né? Que interessante e qual é a capacidade do homem de construir uma construção, né, desse tamanho, dessa dimensão. É muito grande mesmo, né? Mas só para diferenciar um pouquinho em relação à questão do inglês, nós temos aí o shopping mall, né? O mall, na verdade, é uma abreviação de shopping mall, que se refere ao centro comercial, que aqui no Brasil a gente chama de shopping. Então, se a gente falar em inglês só shopping, a gente não, as pessoas que falam que têm o inglês como língua materna não vão entender o que a gente está querendo dizer, porque eles não associam a palavra shopping com o lugar, mas sim com a ação de ir fazer compras, né? E na verdade, o que eles chamam de shopping é o mall, que é a abreviação de shopping mall, certo? Então, é um lugar coberto e que contém várias lojas e restaurantes. Então, a gente sempre tem que pensar nisso, né? Principalmente se a gente for encontrar alguém que tem aí o inglês como língua materna, ou se um dia a gente for viajar para fora, pensar que eles costumam dizer shopping center, ok? Mas nunca a gente vai falar só shopping, certo? Muito bem. E passando por uma evolução um pouquinho mais tecnológica no que nós temos, que hoje em dia, depois e durante a pandemia, foi muito utilizado, são o que a gente chama de comércio digital, que é um tipo de transação comercial que é feita especialmente através de um equipamento eletrônico, como por exemplo os computadores, os tablets e os smartphones. Então, durante a pandemia, como eu falei, mas hoje em dia também, né, que a gente chama de e-commerce, né? A gente utiliza ali o computador, ou o tablet, o telefone para fazer a compra numa loja virtual e aí a gente recebe a nossa mercadoria em casa. Mas aí a gente tem que pensar, né, que para tudo isso acontecer, existem muitas pessoas trabalhando para que alguém entenda que a sua compra foi efetivada ali, né, no computador, através da internet, e aí as empresas têm que fazer toda uma estratégia para poder ter um lugar para armazenar essas mercadorias, embalar e depois enviar isso pelo correio ou para uma transportadora para que isso chegue diretamente à sua casa, né? Mas é como a gente imagina e pode perceber aí a questão do desenvolvimento aí da globalização e da internet e como é importante isso, né? E hoje em dia a gente pode comprar produtos de diferentes locais do mundo. A gente não precisa comprar coisas que só são do Brasil, né? Ou coisas que são importadas e que se vendem aqui no Brasil. Mas a gente consegue comprar diretamente de outros locais justamente por causa do advento da internet e da globalização. Isso é muito interessante e muito curioso, né? Muito bem, vamos passar para as nossas atividades? Muito bem, então olha só, a atividade que eu propus aqui é uma coisa bem diferente, mas é legal também pra gente pensar um pouquinho em inglês, certo? So, let's go shopping. Nós vamos então comprar. So, where can I buy? Onde será que seria o local mais adequado para eu comprar? Eu vou colocar alguns objetos aqui e você vai me dizer se seria mais fácil a gente comprar isso num shopping center ou num mall, né? Ou numa grocery store. Lembrando que o shopping center é um local de comércio lá, que tem praça de alimentação, que tem variadas lojas, né? E a grocery store seria um local de produtos alimentícios, né? Como a gente chama aqui no Brasil de mercadinhos, ou pequenos mercados, ok? So, let's go. The first one, a t-shirt. So, where can I buy a t-shirt? Shopping center, ou no mall, ou numa grocery store? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem aí e já já a gente volta com a resposta.
aonde será que a gente consegue comprar uma t-shirt? Olha lá, é mais fácil a gente encontrar no shopping center ou no mall, né? E não na grocery store. Ok, next one. Fruits. Where can I buy some fruits? Shopping center ou no mall ou numa grocery store? Esse aí tá mais fácil, mas mesmo assim eu vou deixar um tempinho aí pra você pensar. Já já eu volto. E aí, conseguiu responder? Esse estava bem fácil, né? Where can I buy some fruits? At grocery store, né? A gente pode até achar num shopping center, mas é muito mais fácil a gente encontrar numa grocery store, ok? Ok, next one. A pair of shoes. Where can I buy? Shopping center, mall ou numa grocery store? E aí, o que você acha? Pensa aí um pouquinho e já já eu volto pra gente ver o que tá certo. Okay, so where can I buy a pair of shoes? A shopping center ou a grocery store? Shopping center, né? Muito mais adequado, tanto que na grocery store só tem alimentos, ok? Next one, pasta. Where can I buy some pasta? At shopping center, mall ou numa grocery store? Pense sempre aonde é mais óbvio, né? Muito bem, eu vou dar um tempinho também e já já a gente volta para ver a resposta. E aí, o que você acha? É muito mais fácil a gente encontrar um macarrão, uma pasta, né, como nós falamos em inglês,
at grocery store, né? Uma loja que tem aí nos mercadinhos que vendem alimentos, ok? Muito bem, nós terminamos a nossa atividade e agora eu gostaria que a gente prestasse atenção, porque eu vou passar para vocês um vídeo que vai falar sobre a história do comércio e vai resumir um pouquinho o que a gente teve aqui nessa aula, ok? Confere comigo. Olá, tudo bom? Tudo bem. Qual a forma de pagamento? No cartão em 3 vezes, por favor. Ok. Hoje em dia podemos pagar em dinheiro, cartão de crédito, de débito ou até mesmo financiar uma compra. Mas nem sempre foi assim. Obrigado. Houve um tempo quando nem mesmo dinheiro existia. Até logo. Mas quando será que o comércio se tornou tão indispensável na vida das pessoas? Quando o homem deixou de ser nômade e passou a cultivar a terra, surgiu o escambo. Com o domínio das técnicas agrícolas, as comunidades começaram a produzir mais do que o necessário para seu consumo. E o que excedia era trocado com outras comunidades. O escambo ele nasce daí. Você troca um produto por outro, um produto por serviço. É o primeiro tipo de troca que a comunidade ou que as pessoas experimentaram na história da humanidade. A vantagem é que se você só consome aquilo que você produz, você tem um consumo muito limitado. A partir do momento que você consegue fazer trocas daquilo que é produzido, você consegue sofisticar e ampliar o seu leque de consumo. Como o dinheiro ainda não existia, várias mercadorias foram usadas como moeda de troca ao longo do tempo. Sal, açúcar, metais preciosos e até o gado. O gado era uma mercadoria que era bem aceita por todos, porque ele tinha facilidade de locomoção, então mesmo que a pessoa, a comunidade mudasse de local, o gado poderia ser levado junto. E daí até existe um termo que a gente é conhecido hoje como o capital, porque capital vem de capta de cabeça, que é o patrimônio. Então você tem um patrimônio, seu colocado em gado, já permitiu uma certa reserva. No século VII a.C., a necessidade de possuir um dinheiro durável e fácil de transportar levou à invenção das primeiras moedas, no reino da Lídia, onde fica a atual Turquia. A partir do surgimento da moeda, né, as trocas comerciais elas são muito facilitadas. E aí você tem o surgimento dos povos comerciantes, né? Você tem lá os fenícios, lá na antiguidade ainda, os povos da Mesopotâmia, que já faziam o comércio na região e até por todo o Mediterrâneo. O comércio tornou-se cada vez mais importante. Na Idade Média, por exemplo, foi impulsionado pelas grandes navegações e pelas rotas estabelecidas entre as cidades. Para fazer negócios, os comerciantes percorriam grandes distâncias em caravelas e, quando chegavam a seu destino, ocupavam mercados, feiras e praças. Você tem Portugal e Espanha com os primeiros estados nacionais que surgem nesse período, né? E não é por acaso que eles dão início às grandes navegações, né? Como estados independentes e bem estruturados, né? Centralizados, eles têm condições de capitalizar, de organizar as finanças do reino para esse novo empreendimento, que é descobrir novas terras, em busca de novos caminhos. E aí você tem ampliação do comércio para a África, para a Ásia, para a América. E aí sim o comércio se torna mais internacional e mundial. No Brasil, o comércio se expandiu com a chegada da família real, em 1808. Uma das medidas tomadas por Dom João VI nessa época foi abrir os portos às nações amigas. Mesmo como colônia de Portugal, o Brasil passou a fazer negócios diretamente com outros países. Além disso, o movimento dos navios fez com que várias lojas se instalassem nas cidades portuárias, intensificando o comércio local. Esse processo trouxe uma mudança muito grande para o Brasil, né? Tanto do ponto de vista econômico, político, mas também da parte de vista comercial. Essas pessoas vêm, primeiro, com hábitos de consumo diferentes, com necessidades, com expectativas muito diferentes e com coisas que não haviam aqui no Brasil. Então, por exemplo, o consumo de vela, de barbante, pianos, papel de parede, perfumes, talheres, todo esse tipo de coisa que basicamente não existia na colônia começa a se chegar. Até o século XIX não existiam lojas como conhecemos hoje. Os estabelecimentos comerciais costumavam ser pequenos e ter apenas alguns tipos de produtos. E a maioria das mercadorias era vendida assim, a granel. Não existia muita diferenciação entre quem fabricava e quem vendia.
Então, muitas vezes, o próprio fabricante ele produzia um sapato, por exemplo, e nos fundos da loja ou no depósito, é quando ele vendia aquela mercadoria. Com o tempo, esse processo foi se aprimorando e isso começam a surgir pequenas lojas especializadas. E esses produtos começam a ser trazidos do depósito para a frente de loja. Então, as pessoas começam a poder ter um contato mais próximo, começam a poder experimentar aquele produto sem a intermediação tão direta do comerciante. Aí que surgem as primeiras vitrines, as primeiras lojas com balcão. Já fora do Brasil, o século XIX trazia outras novidades para o mundo do comércio, as lojas de departamento. As lojas de departamento surgiram porque existia a necessidade de fazer uma relação de comércio diferenciada de como era antigamente das pequenas mercearias. A vida econômica e social do Brasil também passava por transformações. A industrialização impulsionou o crescimento das cidades. Especialmente em São Paulo, várias famílias aplicaram os lucros com café na fabricação de produtos que antes eram importados. O comércio passava também a ocupar lugar de destaque. Então, dessa época, nascem também as primeiras lojas de departamento no Brasil. Você tem a Casa Garro, no Rio de Janeiro, Casa Masson. Em São Paulo, o Mapping, que também é do começo do século XX. A Casa Alemã, que era muito conhecida também em São Paulo. São os primeiros exemplos das lojas de departamentos. E eles refletem esse momento da economia brasileira também, em que você tem pessoas já trabalhando, né, em serviços, na indústria, começam a vir pessoas mais do campo para a cidade, as cidades começam a crescer e há uma necessidade de você oferecer mais produtos, mais variedade. Na mesma época, os supermercados começaram a mudar o jeito de vender alimentos. A primeira loja deste tipo surgiu em Nova York, aliando alto atendimento a preços mais baixos. Na década de 50, os supermercados já tinham se espalhado pela Europa e América do Sul, inclusive no Brasil. A primeira experiência dos supermercados no Brasil é o supermercado Sirva-se, na década de 50, aqui em São Paulo. As pessoas podiam ir nas gôndolas, escolher os produtos e levar para casa sem intermediação de um balconista ou de um comerciante. Esse processo foi se aprimorando, aos poucos foram agregados produtos de hortifruti, produtos perecíveis como carnes, e esse processo foi crescendo. Tanto que em poucos anos, né, o supermercado começou a se tornar o formato padrão de venda de alimentos. Nos últimos 70 anos, o comércio no país passou por mudanças intensas. Os brasileiros viram surgir os hipermercados, com grande variedade de produtos e lojas com até 3 mil metros quadrados. E experimentaram novos hábitos. O tradicional comércio de rua perdeu espaço para os shopping centers. São cerca de 500 shoppings em todo o país. O varejo também vem incorporando rapidamente as novas tecnologias. Lojas físicas também estão na internet e fazendo comércio online. Hoje, o comércio não está apenas no centro das cidades. As grandes redes de distribuição e lojas fazem com que os produtos cheguem a locais mais distantes. Você não precisa mais se deslocar tanto para conseguir consumir um produto seu de desejo, seja ele um colchão, seja ele uma roupa, seja ele um instrumento musical, seja ele um entretenimento. Você consegue em todas as regiões, você consegue localizar esse produto, comprar esse produto. Muito bem, e aí, gostaram de ver? É bom porque esse vídeo ele faz uma resumida aí do que a gente discutiu, né? E é interessante a gente perceber como os conhecimentos eles estão aí juntos, né? O que a gente vê nas aulas de história também tem a ver com o que a gente aprende aí numa língua estrangeira. E é legal, se você gostou, você difundir aí com as pessoas, né? Comentar com seus colegas, com os seus professores, com os seus pais, aí com a família, porque são coisas que às vezes estão no nosso dia a dia e a gente não para pensar, certo? Muito bem, nós estamos terminando a nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado, and see you next class! Bye bye!